Gênesis capítulo 2, versículo 18. Se os irmãos puderem se colocar em pé, Gênesis 2, 18. Quando a nossa juventude estão acompanhando o pastor Jonathan, eles vão se ajeitando para receber a palavra de Deus, no nome de Jesus. Nós aqui vamos trabalhar nessa direção. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus abençoe a irmã Luciana, Natan, nossa irmã Raúl. Deus abençoe em nome de Jesus. Gênesis 2, versículo 18, a seguir, é o que nós estaremos lendo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Irmãos, podem tomar assento, por favor? Glória a Deus. Com essa leitura bíblica, Gênesis, do versículo 18 ao versículo 25, do capítulo 2, eu tomo como base para estar desenvolvendo o tema que me foi proposto: vencendo as crises no casamento. Os conflitos e crises que a família ela tem enfrentado, ela retrocede há muito tempo. No Éden, antes da queda, havia um ambiente perfeito. O ambiente no Éden era um ambiente harmônico e amoroso. Antes de Gênesis capítulo de número 3, o homem tinha comunhão com Deus, havia harmonia, havia prazer, havia um estado de perfeição. Mas os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles ouviram o tentador e eles perderam a comunhão com o Senhor, o nosso Deus. E como consequência da perda da comunhão com o nosso Criador, a consequência não poderia ser outra. Então, a partir daí nós temos o início dos conflitos, das crises na família. Com a entrada do pecado, a família começa a sofrer. Nós já vemos na vida de Adão e Eva transferência de responsabilidade. Nós vemos na vida dos filhos que Caim, ele tira a vida de Abel, e assim isso vai se proliferando até os nossos dias, até o presente momento. Todavia, nós temos uma boa notícia, e a boa notícia é que Deus, ele prometeu em Gênesis 3,15, que enviaria o seu Filho Jesus para novamente nos reconciliar com Ele, para que fôssemos perdoados os nossos pecados e pudéssemos voltar àquele momento de comunhão, àquele estado de um relacionamento com Deus. E a partir desta reconciliação com Deus através de Jesus, nós temos a possibilidade de vencer as crises no casamento, de vencer os conflitos no casamento. Mas eu gostaria de pontuar, muito seguro, que para vencermos as crises no casamento, para vencermos os conflitos no casamento, nós precisamos da ajuda de Jesus. O Salmo 127, ele vai dizer que se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeamos, se nós não tivermos o Senhor Jesus para nos auxiliar nestes conflitos. Esta é a boa notícia, que Jesus Cristo, Ele pode nos ajudar, Ele quer nos ajudar a termos vitória nos conflitos que nós enfrentamos na vida familiar. E como o meu tema é crise, vencendo as crises do casamento, eu procurei algumas definições de crise. E crise pode ser definida como uma fase de tensão, um período de conflitos que é marcado por discussões, acompanhado de injúrias, ameaças e bem como desavenças. No período do conflito, no período da crise, no casamento, a comunicação ela torna-se bastante prejudicada. E quando a comunicação ela é prejudicada, os cônjuges eles têm uma tendência de se retraírem emocionalmente. E existe uma grande possibilidade de cada um dos cônjuges, por causa da crise, que é esse momento de tensão, ele se trancar no seu mundo. E nem todas as pessoas elas sabem como lidar com a crise. Não tem a sabedoria, porque cada pessoa lida de uma forma com os conflitos, com os problemas, com o momento de tensão. Mas sempre que se instala esse período na vida do casal, a comunicação ela sofre drasticamente. Todo período de crise, ele necessariamente aumenta a vulnerabilidade. Os cônjuges eles se tornam mais vulneráveis, ficam mais sensíveis. E aí existe uma série de questões que podem contribuir para uma solução do problema, ou então o agravamento do problema, porque é um momento de vulnerabilidade. O cônjuge está vulnerável, aquele momento de tensão, aquele momento de conflito, discussões, palavras às vezes ásperas, palavras grosseiras. Então é um momento de vulnerabilidade. Mas eu gostaria de afirmar aos irmãos que nem toda crise é necessariamente um momento de risco. Nem toda crise, não é pelo fato de um casal estar enfrentando uma crise no matrimônio que é o fim deste casamento. Não necessariamente. Porque a crise ela pode ser benéfica ou ela pode ser maléfica. Isso dependerá da nossa posição em Cristo. Por isso que eu pontuei que para nós vencermos as crises no casamento, nós precisamos da ajuda de Jesus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque todos nós não somos perfeitos. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios capítulo 4, que todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo transformados e conformados à imagem e à semelhança de Jesus. Mas quando existe a união matrimonial, homem e mulher se casam perante as autoridades terrenas e através do ato conjugal tornam-se apenas uma só carne, são duas pessoas que trazem para uma relação pensamento diferente, formação diferente, uma cultura diferente, e existe o conflito de pensamentos, de ideias. Isso vai ser natural. Mas quando surgem os conflitos, quando surgem as crises, a pessoa de Jesus, ela será fundamental para nós identificarmos se essa crise que está atravessando o casamento, o matrimônio, ela vai ser benéfica ou ela vai ser maléfica. Quando tratamos corretamente a crise, ela pode se tornar uma oportunidade para o crescimento. E aí que eu disse ainda há pouco, nem todos têm sabedoria
para lidar corretamente com a crise, o momento de tensão. Nem todos lidam da mesma forma, por isso ela pode se tornar maléfica, porque existe a falta da sabedoria. E o apóstolo Tiago, ele vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, irmãos, nós temos falta de sabedoria, nós vamos ser humildes, nós vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, porque nós não sabemos tudo, não é verdade, irmãos? Nós não sabemos tudo, mas existe alguém que sabe tudo, é o Espírito Santo. E Jesus, ele disse que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas. E quando chega a crise, o Espírito Santo, ele continua acessível a cada um de nós, para que tenhamos sabedoria e administremos corretamente esse tempo de crise, para que seja uma oportunidade de crescimento, que a crise seja uma ferramenta importante para fortalecer o relacionamento conjugal. Porque nesse período de crise, quando administrado de forma correta, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, ok? Eu estou dizendo que é possível, porque nós temos uma natureza que não é fácil. A nossa natureza é forte, irmãos. Sim ou não? Sim ou não? Você responde aí, ajuda. A nossa natureza não é fácil. Não é fácil. Nós aprendemos errado. Em alguns momentos nós queremos aplicar métodos errados para que tenhamos um casamento saudável. A nossa natureza, ela é terrível. Mas se nós soubermos usar as ferramentas que Deus nos dispõe no tempo da crise, nós podemos ter o nosso relacionamento fortalecido. Porque no momento da crise, eu digo nós porque eu também sou casado, o cônjuge, ele pode propor no seu coração buscar os recursos divino e humano para a superação daquela crise que está enfrentando. Porque existem os recursos divinos e existem os recursos humanos, que podem ser buscados no momento da crise. Por isso que é importante nós sabermos administrar corretamente esses momentos, esses tempos de conflito no matrimônio, porque nós podemos sim, porque o Espírito Santo, ele vai nos trazer à memória aquilo que nós estamos aprendendo, e no dia do conflito, no dia da crise, da tensão, aquele momento difícil que a família atravessa, a relação conjugal está atravessando, esta pessoa pode tomar uma decisão, como Daniel, ele tomou uma decisão na sua vida, num momento difícil, no momento que eles estavam cativos em outra nação, que eles eram escravos, e naquele momento difícil, Daniel tomou uma decisão no seu coração de se consagrar ao Senhor. Assim também, no momento da crise, irmãos, guarde isso no seu coração, guarda isso, porque embora seja algo que talvez é muito acentuado na nossa vida, nós temos sabedoria destas questões, mas quando vem a crise, esses momentos de tensão, existe alguém que se aproxima, e quem se aproxima é o inimigo da nossa alma. E o apóstolo Pedro disse que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a hora que se instala o conflito, ele se apresenta como conselheiro, para sugestionar, para falar um monte de coisa. E lembrem-se que a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas assim como ele luta para destruir a família, o Espírito Santo, neste momento, ele também vai estar falando ao nosso coração. E aí é o momento que um dos cônjuges
ou ambos os cônjuges, eles podem parar tudo e começar a buscar ao Senhor para que receba de Deus os recursos divinos e busque os recursos humanos para vencer aquela situação que está gerando desgaste na relação e que pode até mesmo destruir o casamento. Isso pode acontecer, irmãos. Você crê? Não, você não falou com tanta empolgação, não. Você crê ou não? Eu gostaria de pontuar alguns fatores que são geradores de conflitos no casamento, que geram crises. O primeiro que eu pontuo é a falta de confiança. Tem sido uma das grandes causas de conflito no casamento. A falta de confiança, ou seja, o ciúme patológico, o ciúme doentio. Existe o ciúme na medida correta, é o ciúme do cuidado, da proteção, mas existe o ciúme que é doentio. E essa falta de confiança na relação, ela é extremamente prejudicial. Um cônjuge com ciúme exagerado, ele sufoca o seu companheiro. Ele tem a grande possibilidade de o agredir e se afastar cada vez mais, ao invés de haver uma aproximação. O ciúme doentio, na maioria das vezes, fere o sentimento do outro com desconfianças as mais absurdas. No momento desse ciúme descontrolado e patológico, que é doentio, existe a possibilidade de ferir em palavras, fazer acusações insanas que a mente humana, apenas a mente humana, ela consegue enxergar. Irmãos, lembrem que o conflito, a crise, é um momento de tensão, um momento de problemas, e nem tudo que o ser humano pensa é oriundo de si próprio. Existem muitas coisas que o ser humano pensa que vêm de fora. São setas e dados inflamadas do maligno, lançada na mente do ser humano para levá-lo a pensar coisas que não existem, a ver coisas que também não existem. E na tentativa de proteger a relação, na tentativa de proteger o casamento, uma pessoa que tem, é difícil, irmãos, quem sofre deste mal, é muito difícil, mas eu gostaria de afirmar para cada um dos irmãos, e aonde essa palavra ela chegar, que Jesus ele pode trazer libertação para alguém que sofra desse transtorno. Jesus pode trazer cura, Jesus ele pode trazer um milagre na vida de quem sofre isso, porque é muito difícil. A pessoa ela começa a ver coisas que acabam não existindo, e isso faz com que ela sofra. O ciúme só vai sufocando ao outro, ao ponto de haver desejo de separação, e até mesmo desejo de tirar a própria vida, para ver como isso é extremamente grave. O outro cada vez se afasta, como se faltasse o ar perto de uma pessoa que é ciumenta a ponto de ser doentio. E a pessoa, ao invés de querer estar perto, ela vai querer estar longe, porque próximo a pessoa que tem esse sentimento, em Números fala o espírito de ciúmes, a pessoa ela se sente tão sufocada que ao invés de querer estar perto, ela vai sentir o desejo de estar longe, porque longe ela consegue respirar, ela consegue oxigenar a sua mente e os seus pensamentos. E vejam que lá em Gênesis, o texto que nós temos a leitura, diz que Deus uniu o homem e uniu a mulher, uniu o homem e a mulher, e esse unir é uma união indissolúvel, para não se separar. E Jesus ele corrobora esse pensamento: o que Deus uniu, não se separe o homem.
Mas o ciúme possessivo, essa desconfiança do outro, e às vezes são desconfianças infundadas, acaba sufocando o cônjuge, sufocando, que ele fica como que sem ar. E a vontade é não estar perto, a vontade é estar longe. E porque está enfrentando uma crise no casamento, lembram-se de Sansão e Dalila? Para um valente sempre existe uma Dalila, alguém que está com as suas carências emocionais não preenchidas devidamente. O adversário, ele vai enviar alguém na proposta de suprir as necessidades não supridas. Aquele, depois de uma jornada de trabalho, depois de dias difíceis, de semanas difíceis, e até o apóstolo Paulo, ele fala do dia mau, que todos nós enfrentamos. O dia mau, todos nós enfrentamos esse dia. E essa relação que sufoca, essa relação que gera desgaste dos ciúmes, da desconfiança, que não há credibilidade na palavra, não acredita no que o outro diz, e sempre há uma desconfiança, sempre há um grande ponto de interrogação, vai fazer com que o outro não tenha prazer de voltar para casa, e tenha prazer de estar fora de casa, do que estar em casa, porque em casa é aquele ambiente que sufoca, é aquele ambiente que esgota, e a pessoa, na tentativa de proteger o cônjuge, ele não se dá conta que ele está afastando, ele está afastando cada vez mais o seu amado. E há quem pense que o ciúmes desenfreado é uma prova de amor, mas isso não é verdade. O ciúme desenfreado, o ciúme patológico, não é uma prova de amor, irmãos. Pelo contrário, essa é uma ferramenta que pode trazer destruição para o matrimônio. O ciúmes patológico, ele pode colocar em risco a estabilidade conjugal. O ciúmes é um sentimento de possessividade em relação a algo ou alguém. Mas lembra, irmãos, eu queria que você acompanhasse o livro, nós vamos conversando, interagindo, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós fomos comprados com bom preço, e nós não somos donos nem de nós mesmos, muito menos do outro. Mas esse sentimento, esse espírito de ciúme, essa coisa doentia que quer possuir o outro, que quer controlar a vida do outro, que sufoca o outro, que desgasta terrivelmente a relação. O casamento, ele só tem sentido quando ele é estabelecido na plena confiança do amor verdadeiro, pois o amor, ele se regozija com a verdade. O amor se regozija com aquilo que é verdadeiro, aleluia, na plena confiança. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 6, que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. E você se lembra que Jesus, ele diz, em verdade vos digo, porque Jesus, ele trabalha na verdade. Nós somos libertos pela verdade, nós conhecemos a verdade, ela habita em nós, e quando você conhece a verdade, ela te liberta. E Jesus, ele diz que a sua palavra, ela seja sim, sim, e não, não. E o casamento, ele só tem sentido quando ele é estabelecido na plena confiança do amor verdadeiro, quando um cônjuge confia na palavra do seu companheiro, da sua esposa, porque você conheceu a verdade te libertou, e quando você diz que estava em determinado local, é porque realmente você estava naquele local, não existe uma razão pela qual você vai dizer uma inverdade, porque em João capítulo 8, verso 44, Jesus diz que o pai da mentira é o diabo, mas nós não temos nenhuma relação com o diabo, a nossa relação é com o Senhor Jesus, e a relação matrimonial, o casamento, ele se regozija na justiça, na verdade,
onde um fala a verdade para o outro, onde existe a transparência, onde um acredita naquilo que o outro está dizendo, porque nós andamos na luz. Por isso que eu disse em Gênesis 3,15, que é impossível nós termos uma família ajustada se nós não tivermos Jesus, porque é Jesus quem liberta o homem e a mulher e nos leva a andarmos na verdade, a andarmos na luz. A nossa vida, ela passa a ser uma carta aberta que todos podem ler, e não há razão nenhuma para ocultarmos nenhuma coisa, não há razão para ocultar, porque a palavra de Deus, ela não aprova tal conduta. Quando há amor entre o casal, não há motivos para desconfiança ou ciúmes. Quando existe amor, confiança, quando a libertação foi liberto pela verdade. Lembra, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos diz: se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Se existe amor, não existe motivo para desconfiança, não é verdade? É o que o apóstolo Paulo, ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor, ele não arde em ciúmes. O verdadeiro amor, ele não é ciumento, ele não é possessivo, ele confia. O amor, ele não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses. O amor, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. E como nós podemos vencer este sentimento tão devastador como os ciúmes? Eu gostaria de dar alguns conselhos aqui. De repente você conhece alguém, ou de repente você pode ser assaltado por esse sentimento. Eu gostaria de dar alguns conselhos como vencer os ciúmes. Primeiro, é busque um conselheiro sábio. Provérbios 19:20 vai dizer: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Então, primeira, para vencer os ciúmes patológicos, procure um conselheiro sábio. Ouça o conselho, receba a instrução, busque uma pessoa piedosa, uma pessoa que ame Jesus, que ame a palavra de Deus e que tenha um relacionamento estreito com o Espírito Santo. Busque conselho, a orientação da palavra de Deus. Se você não consegue por si próprio vencer esse sentimento, busque ajuda. E a palavra de Deus, ela diz que aqueles que se humilham, Deus exalta. E quando você se humilha e você busca ajuda, e você recebe o conselho, você recebe a instrução, você será sábio nos teus dias por vir. Porque nem tudo o que pensamos realmente existe. Aí é quando vem o conselheiro que abre a palavra de Deus, e num temor do Espírito Santo, ele vai ministrar no teu coração, vai orientar a sua vida, vai te trazer para o texto bíblico, para ver se realmente aquele pensamento, aquilo que você está vendo é real ou não é real, se é algo que está prejudicando a sua família. Então, primeira coisa, procure um sábio conselheiro. Em segundo lugar, verifique se o ciúme, ele tem fundamento, como eu estava dizendo. Procure averiguar, tem fundamento? Porque muitas cenas de ciúmes não têm qualquer fundamento, resultam de uma mente negativa e que apenas enxergam o que é mal. Se houver fundamento, aí você vai buscar um conselheiro cristão, alguém que ame Jesus, que ame a palavra de Deus e que tenha comunhão com o Espírito Santo. E se houver fundamento, você vai buscar um meio cristão através do diálogo para resolver aquele problema, porque é um conflito que você está vivendo, é uma crise, mas você vai receber a instrução, porque às vezes pode ter fundamento, às vezes pode ter fundamento, às vezes pode não ter fundamento. Por isso que é importante você recorrer à ajuda, alguém está te auxiliando.
não é com cenas de violência física e verbal que se chega ao entendimento. Não será dessa forma, brigando, discutindo, agredindo um ao outro verbalmente, porque senão são caminhos bíblicos. Ao invés de solucionar, só vai agravar ainda mais o problema, vai gerando um distanciamento maior. E a nossa proposta é resolver os conflitos do casamento. Então nós vamos procurar os meios cristãos para resolver essa questão dos ciúmes. Existe razão para ter ciúmes? Aí você vai ler. Não existe. Então você vai repreender essa seta inflamada que veio sobre a sua mente em nome de Jesus. Porque você vai para o trabalho e você vai ficar desconfiado do seu cônjuge. Irmão, não trabalha. Não trabalha. Volta do trabalho e aquela desconfiança que gera um afastamento. Não. Você não tem o poder de controlar absolutamente a vida do outro. Mas você pode buscar o trono da graça de Deus. E Deus, que é todo poderoso e que ama a família, Ele vai enviar ajuda, socorro, proteção para o seu cônjuge. E você vai estar no seu trabalho, você vai estar ali orando, abençoa meu cônjuge, abençoa a esposa. Não é assim que o Provérbios 31, né? A mulher virtuosa diz que o coração do seu esposo está confiante na sua esposa, porque ela é uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher que lhe inspira confiança e credibilidade, porque ela ama seu esposo, ela é fiel ao seu esposo. Então você está lá no trabalho, você está lá na sua linha, você está na sua casa, limpando, ao invés de você permitir que o inimigo venha, lançar dardos e setas inflamadas na sua mente, para que você passe um dia amargurado, um dia triste, um dia ressentido, e você não aproveita a vida que Deus está te dando. Irmãos, você vai repreender essa seta em nome de Jesus, porque Deus cuida, gente. Deus cuida, de verdade, irmãos. Lembra quando Abraão fala que Sarai não era sua esposa, era sua irmã, e o rei leva ela para sua casa? Ele leva, mas à noite o Senhor vem ao rei e fala: não toque nela, porque ela é esposa de profeta. E Deus impediu que aquele rei ímpio fizesse alguma maldade para a esposa de Abraão, porque Deus protege. Porque Abraão, ele era amigo de Deus, era um homem temente ao Senhor. Então você pode orar, você pode clamar a Deus, e Deus vai proteger, Deus vai abençoar em nome de Jesus. E você pode passar o dia, irmãos. Isso aqui não é utopia, isso aqui é o ensino da palavra de Deus, aleluia. Jesus, ele falou para vir a ele o cansado, o sobrecarregado, e não pense que esse sentimento, esse espírito, ele não cansa a pessoa. A pessoa não sorri, a pessoa não se alegra. A pessoa, ela vive num mundo de possibilidades, mas que na verdade pode não existir. E se porventura existir a razão pelos ciúmes, nós vamos buscar uma maneira bíblica de resolver. Porque o que Deus disse, o que Deus uniu não separe o homem, e que Jesus corrobora em Mateus capítulo de número 19, uma vez casados, até que a morte os separe. E o casamento, ele não precisa se tornar um campo de batalha, não. O nosso lar é para ser, depois que Jesus entra na nossa vida, o Éden. Éden é paraíso. O nosso lar, ele pode ser um paraíso, ele pode ser um lugar de delícias, irmãos. Não é utopia, isso é o poder da palavra de Deus e a presença de Jesus no nosso lar. Aleluia! Nós vimos a Cristo e vivemos. O que Deus uniu não separa o homem, o amor verdadeiro, a confiança, a credibilidade um no outro. Em terceiro lugar, para vencer o espírito e esse sentimento dos ciúmes, vença o complexo de inferioridade. Muitas vezes o ciúme é gerado por causa desse complexo.
A pessoa se sente tão inferior que perde a confiança em si mesmo. Seja você mesmo e acredite no seu potencial. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Amém. Vença o complexo de inferioridade. Se lembre, olhe no espelho e se lembre que você é a imagem e a semelhança do teu Deus. Aleluia! É claro, nós não somos a mesma coisa né, irmão Carlos? De 20 anos atrás, né, irmão? Os cabelos ficaram brancos, né? Os cabelos embranqueceram, e a hora que você ri, irmão, tem um monte de negócio que junta aqui, que você fala, Jesus amado, você fala, meu Deus do céu. Aí vem os filhos, né? Essa meninada que é uma bênção, vem os filhos, o corpo não é mais o mesmo, a parte normal, a cesárea, as coisas mudam, nós vamos envelhecendo, mas o amor verdadeiro, ele não se casou por causa da aparência física. Não, esse é o amor eros, é apenas o aspecto físico. Não, o amor verdadeiro é o amor que supera, ele passou pelo eros, mas ele supera, é o amor verdadeiro que ama porque ama. Irmãos, e quanto mais o tempo passa, melhor fica a relação. Aleluia, né, gente? Aleluia. Irmãos, o que não falta é gente mais bonita do que nós nessa vida, gente. Estou falando sério. Você liga a televisão, tem gente feia, mas tem gente feia. Verdade, tem gente feia. Aleluia. E às vezes quando eu vou para o aeroporto, eu falo, Jesus amado, o Senhor é maravilhoso na minha vida. Anta glória. Eu passo lá no espelho e falo, Jesus, o Senhor caprichou na forma, glória a Deus. Porque tem gente, meu Pai da glória. Irmão, mas tem gente mais bonita que nós. Tem homem mais bonito do que o Edevaldo. Tem mulher mais bonita que a Silvânia. Tem irmão, não falta. Mas o amor verdadeiro não está apenas na questão física, estética. Nós nos casamos no Senhor, não só por causa da beleza. Nós nos casamos porque nós temos uma aliança diante de Deus. Deus foi a nossa testemunha, e o tempo está passando, e nós estamos envelhecendo, mas quanto mais o tempo passa, mais parecidos com Jesus nós ficamos. Aleluia! Glória a Deus! Vença o complexo de inferioridade, irmãos. Irmãos, hoje tem um escritor, eu não sei qual é a sua linha de pensamento, mas dentro da sua área da psiquiatria, ele fala com muita propriedade, o Dr. Augusto Cury fala da ditadura da beleza. Hoje as mulheres têm que ser daquele padrão, né? Os homens daquele padrão, tem que ser daquele jeito, e fazem comparação. Não se comparem. A única pessoa com quem você deve se comparar é com Jesus Cristo de Nazaré. Quando você se compara com Jesus, você cai de joelhos, clama por misericórdia, porque nós estamos longe dele no quesito de sermos parecidos com Jesus. Mas não se compare com uma pessoa com outra pessoa. Você é único. Nós temos quase ou mais de 7 milhões de pessoas no mundo, e não tem ninguém que é igual a você. Não tem ninguém que tem a mesma impressão digital que você. Você é único. Vença os complexos de inferioridade. Chegue na frente do espelho, aleluia, e olhe para você, se ame. Ah, mas eu estou envelhecendo. Não quer envelhecer? Não tinha que ter morrido. Oxente. Ah, mas eu estou velha. Se eu queria envelhecer, eu tenho que morrer. Você está vendo envelhecendo porque Deus te deu anos de vida. Você está tendo experiência. Você tem vivido. Você está vendo os teus filhos. E um dia você vai ver os filhos dos teus filhos. Aleluia. Não se reduza. Não. Diga o que Deus diz de você. Aleluia. Que você é bonito. Irmãos, aqui aí você segura a bronca com você. Mas eu me acho amor. Não sou aquele que fala, pastor Edevaldo mentir, não, irmão. Mas eu chego lá e falo, Edevaldo, rapaz, tu é gente boa demais. Eu até falo para Damas do céu, Deus te deu um pai lindo. Não, fala, irmãos, pelo amor de Deus. Não, chega lá na frente, não, mas tu é feio. Vou nada.
ele levanta. Aleluia. Não, irmãos, porque você vê uma fulano, vê ciclano, e vai se comparando, vai aquele complexo de inferioridade. Não! Vença isso em nome de Jesus. Leve teu pensamento cativo à palavra de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus, aleluia. Deus te ama, Jesus te ama. E Ele te deu um esposo que te ama, te deu uma esposa que te ama, aleluia. E não adianta, irmãos, a gente querer voltar lá nos 18 anos, porque não vai voltar, gente. O que vai acontecer não vão ser ridículo. Ridículo. Vamos colocar roupa de garotinho de 18 anos e andar na rua todo bombadinho, tá? Regatinho, para chamar e falar, mal, ridículo. Ridículo. Não, irmãos, aceite que você está envelhecendo, que você vai envelhecer, aleluia. Olhe para o espelho e glorifique o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para a herança que Deus te deu, teus filhos. Você é uma bênção. E fruto do seu amor, Deus te deu filhos, aleluia. Em nome de Jesus. Expulsa isso da sua vida. Manda embora em nome de Jesus. Se você quer dar um trato na lataria, não tem problema. Quer dar um trato e arrumar o cabelo e tal, para ficar bonito, mais bonito que teu esposo, para tua esposa. Mas não se compare a outras pessoas, porque fulano, porque ciclano. Não existe fulano, não existe ciclano, existe você, aleluia, na vida do seu cônjuge. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Desenvolva um sentimento de confiança no outro. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos a era do ceticismo. Duvida de todo mundo. É uma dúvida de todo mundo. Duvida de A, duvida de B, duvida de C. É uma dúvida de todo mundo. E duvida desse, duvida daquele. E às vezes acaba duvidando até do cônjuge. Desenvolva um sentimento de confiança. Mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. O texto não diz a respeito disso. Maldito o homem que confia na sua própria carne para se salvar. Quando alguém é salvo e tem na sua vida o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai gerar um fruto chamado fidelidade. E a fidelidade gerada pelo Espírito gera confiança. Então você confia no outro. Você não chega perto desconfiando do outro. Vai gerando esse sentimento de confiança, que confia no que o outro diz. Porque se tu estiver mentindo, tu fica ligeiro, porque os olhos de Deus vê tudo, aleluia. Ô gente, eu não vejo, mas Deus vê. E o autor da carta aos Hebreus, irmãos, nós temos que ponderar a nossa vida. Antes de Hebreus, em Filipenses capítulo 4, diz, seja notória a vossa equidade diante de todos os homens, porque o Senhor está perto. Foi a palavra do nosso culto doméstico dessa semana. O Senhor está perto, no sentido de Emanuel. Ele está perto, olhando as nossas atitudes. Ele está perto, Ele está vendo. O Senhor está vendo. Como andamos, o que falamos, para onde falamos. Ele está perto, o Senhor está perto. E também o Senhor está perto no quesito do arrebatamento da igreja. E nós fomos chamados para andar na verdade. E andando na verdade, nós sabemos que Jesus, Ele está perto e Ele vai voltar. E se qualquer pessoa fizer algo, fizer qualquer coisa, fizer uma coisa e tentar ocultar, Jesus viu, irmãos. Ele viu e é Ele que nós devemos temer. Mas nós temos que desenvolver essa relação de confiança, confiar um no outro. Seja assim, sim, não. O que passa disso é mas se ele não estiver falando a verdade, se ela não estiver falando a verdade, meu irmão, ora, intercede, ama, abraça, acolhe. Foi para dizer, é isso mesmo. Seja altruísta, isso é, pense mais em dar do que receber. Você passa o dia todo longe do seu esposo, você trabalham juntos, não tem como ficar o tempo todo juntos.
Seja otimista. Pense mais no seu cônjuge, como que você pode doar-se mais. Como que você pode abençoá-lo mais. Porque nós falamos que esse sentimento, ele afasta, porque ele sufoca. Mas depois de uma jornada de trabalho, chegar na sua casa e você pensar no seu... Imagina os dois pensando dessa forma. Imagina que coisa tremenda. O esposo pensando em se doar mais pela esposa. Passar o dia pensando, olha só, que coisa bonita. Ao invés de passar o dia pensando onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele ligou, o que ele mandou mensagem, não sei o que, o diabo só lá, bombardeando. Você passar o dia pensando, como que eu posso surpreender ela? Como que eu posso surpreender ele? Aleluia. Você passa o dia pensando, o que eu posso fazer? O que ele gosta de comer? Não, como que ele pode ser recebido? Como que eu posso encontrar ele? Você já vai, já que abre a porta, você já voa no varão. Aleluia, que negócio é esse? O que está acontecendo? Falei, passei o dia inteiro pensando em você, como eu posso te surpreender. Vê como que você pode passar o dia pensando, e aquilo que nós pensamos, o pensamento é o pai da ação. Se você passa pensando em coisas ruins, provavelmente suas atitudes serão ruins. Mas se você passa o dia pensando coisas boas, você vai chegar no final da tarde e vai encontrar o seu esposo e você vai fazer uma surpresa para ele. Aleluia! A esposa, da mesma forma, haverá uma potencialidade de desejo de se doar mais um pelo outro. Irmãos, isso é lindo. Se acontecer no casamento, saiba distinguir entre o ciúme natural do ciúme doentio. Saiba distinguir, irmãos. E aquilo que não é saudável, não é salutar, repreenda o que é natural. Ok? O cuidado, o zelo. E é bom, irmãos, esses ciúmes, dentro da medida correta, é para você proteger sua esposa, a esposa proteger o esposo, o cuidado, o zelo. Sim, isso é importante, isso é louvável. Mas existe aquele que passa dos limites. Então precisa discernir o que é o natural e do que é doentio. Perceba até onde vai o ciúme, se ele está sendo construtivo ou destrutivo. Muitas vezes ele extrapola os limites da tolerância. E se está extrapolando, pega o freio. Opa! O diálogo. Senta em torno da mesa. O diálogo aberto para melhorar a relação. Lembra que a crise, ela pode ser uma oportunidade para fortalecer o relacionamento. Sentar na mesa. Olha, essa sua atitude, ela está passando dos limites toleráveis, já está prejudicando a nossa relação, está prejudicando o nosso relacionamento, nosso casamento, isso não está sendo bom. Cuidado. E aí vocês vão conversando e vão encontrando o ponto de equilíbrio. Ok, irmãos? Por exemplo, quando a gente vai sair de casa, eu tenho cuidado com a Silvânia. E a Silvânia tem um cuidado comigo. É o ciúme natural. É o cuidado, é a proteção. Nós nos protegemos um ao outro. Mas quando é algo que já passa do limite tolerável e já vai sufocar e já vai prejudicar a relação, nós precisamos, em nome de Jesus, pôr um stop. Falar, em nome de Jesus, aqui para. Daqui não avança, porque isso vai destruir o meu casamento. Isso vai tornar uma relação muito desgastada. Vai gerar um desgaste muito grande. E aí um outro conceito que eu dou para vencer
os ciúmes. Irmãos, é se revestir de toda a armadura de Deus. Se revista. Coloque o capacete da salvação, para que Deus proteja a sua mente, para que Deus proteja seus pensamentos. Leve seus pensamentos cativos à obediência ao Evangelho de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, os pensamentos. Coloque o capacete da salvação. Coloque o capacete da salvação. Levante o escudo da fé, irmãos. Porque o diabo ele vai te atacar. Duas instituições que têm sido e continuarão a ser terrivelmente atacadas sobre a terra é a igreja e a família. A família e a igreja. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós seremos terrivelmente atacados pelo inimigo da nossa alma. Então se revista de toda a armadura de Deus. Coloque o capacete da salvação. Levante o escudo da fé com o qual você vai apagar. Paulo diz que todos os dardos inflamados do maligno, não é alguns dardos, é apagar todos os dardos inflamados do maligno. Levante e fala, está repreendido em nome de Jesus. O que Deus uniu, não separe o homem. E chega, irmãos, aquele texto, eu gosto muito, pastor Deus. Eu não estou ferindo o texto. Pastor Deus, tinha que horas? Já encerrou, né? Não. Mas 7 minutos, por favor. 7h45. Eu gosto muito do texto, quando eu não fiz a aplicação, quando Ruth fala para Noemi, não chega para o teu varão, mas chega e fala para o teu esposo, onde tu fores, eu irei, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, nenhuma outra coisa me separa de ti, a não ser a morte, aleluia. Se declare para o seu esposo, e diga, nós estamos envelhecendo juntos, nós estamos vivendo uma vida maravilhosa juntos. E se o seu esposo ainda não está no Evangelho, não conhece Jesus, não desista, porque através do testemunho, o pai Pedro vai dizer que o esposo será ganho sem palavra, ele vai vir a Cristo, irmãos. Porque esse é o propósito de Deus, que todos os homens sejam salvos, ele não tem prazer que nenhuma alma se perca. Mas crie uma atmosfera diferente, de amor, de aceitação. Levante o escudo da fé, abrace, beije, sorria, confie. E se você precisar de ajuda, nós temos homens de Deus, conselheiros que com toda certeza estarão me ajudando em nome de Jesus. Bom, eu disse, um dos grandes conflitos, das grandes crises do casamento é o ciúmes, e também pontuamos como nós podemos vencê-lo. Outro fator que tem gerado também crises no casamento, crises e mais crises, é o tratamento grosseiro. Repita comigo, tratamento grosseiro. O lar deveria ser sempre um ambiente de paz, união e harmonia no relacionamento entre os integrantes. Mas infelizmente há lares que se comparam a praça de guerra, de lutas, de desentendimentos. Um dos motivos para a infelicidade no seio do casamento da família é o tratamento indelicado, grosseiro e descortês. Grosseria, tratar o cônjuge com grosseria. Onde Cristo habita, deve haver amor, respeito, compreensão, diálogo e tratamento cordial. Onde Cristo habita, existe a prática do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 e versículo de número 22. Onde o Espírito Santo está presente, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência para suportar os defeitos do outro, a bondade, a mansidão, a temperança, que é o domínio próprio. Nós vivemos, isso não é novidade, porque Paulo diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos, e ele fala que os últimos dias serão dias maus.
Então nós devemos ter o tempo. Nós vemos dias corridos, difíceis, situações em fábrica, na rua, mas isso não justifica a grosseria dentro de casa. Não justifica. Mas é os problemas. São os problemas da vida. Irmãos, aí que entra a pessoa do Espírito Santo para gerar em nós o seu fruto, para que os problemas não nos dominem, mas que nós tenhamos o domínio sobre os problemas. Porque todo mundo vai ter dificuldade. Agora, as dificuldades não justificam a grosseria, a estupidez, aquelas respostas ríspidas, que machucam, que ferem. Fala, mas eu sou assim, você sabe que eu sou assim. Tudo bem que você é assim. Tudo bem que você é assim. Mas a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, não é? Que o Espírito Santo ele passa a morar dentro de nós, ele gera um fruto. Esse fruto maravilhoso, que mesmo, irmãos, mesmo você enfrentando o dia mau, você passando por dificuldades, você sabe que o seu lar é um lugar de delícias, a sua esposa está te esperando, os seus filhos estão te esperando, e ali você se refaz para as novas batalhas, aleluia. Você não vai voltar para a sua casa para ferir aqueles que te amam. Você vai voltar para a sua casa agradecendo pelo retorno, pela jornada do trabalho, os teus problemas. Todo mundo tem problema, irmão. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Todo mundo tem problema. Mas nós não podemos permitir que os problemas nos levem a tratar o outro com grosseria, com estupidez, com impaciência. Sabe quando você pergunta 10 vezes uma coisa, não se ama? Aonde está tal coisa? Aonde está? Aonde? Mas eu já falei que está aqui. Estou perdendo a paciência. Mas de novo, eu estou perdendo a paciência com você. De novo esse sapato no mesmo lugar. De novo essa pasta de dentro no mesmo lugar. De novo essa plaquinha. Mas eu estou perdendo a paciência, não aguento mais. Então, antes de você perder a paciência, ou se você a perdeu, volte a procurá-la, porque é impossível viver sem paciência nesse mundo. Então nós precisamos, irmãos, sabe, aprender de Jesus. Jesus, ele não é a religião. Jesus é uma pessoa com a qual nós temos um relacionamento que transforma a nossa vida, irmãos. Nós podemos ter chegado àquela pedra bruta nas mãos de Jesus, uma pessoa, sabe, às vezes insensível, duro, mas à medida que você se permite ser trabalhado pelo Espírito Santo, ele vai gerando em nós o caráter de Jesus. Nós vamos ter paciência, nós vamos ter palavras amorosas para dizer um ao outro, ao invés de palavras ríspidas, palavras duras que machucam. Sabe, irmãos, uma coisa que eu acho que eu já falei aqui em todo lugar. Às vezes o ser humano tem tanta paciência com quem está fora, e às vezes não tem paciência com quem está dentro. Às vezes tem paciência com o chefe grita, com o raio, suma assim, vou bem, né? Mas em casa, irmão, é olhar, uma das formas de demonstrarmos o fruto do Espírito é vista na maneira como nós usamos nossas palavras, pois a palavra branda, ela joga para longe o furor. Como nós nos tratamos um ao outro, dentro de casa. Não que seja errado a gente se abraçar aqui, nós conversarmos na igreja, não, irmãos, isso é extremamente saudável. Mas é errado quando nós somos ríspidos dentro de casa.
Quando nós somos ásperos nas nossas respostas, quando somos duros na nossa resposta, isso vai ferindo, isso vai machucando, isso vai machucando, isso vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo. E o que é interessante é que nós estamos em Cristo. Cristo está em nós, a palavra está em nós, e nós precisamos permitir que o Espírito Santo mude a nossa vida. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos permitir que Deus transforme aquilo que está prejudicando a nossa casa, a nossa família. Ah, mas eu sou desse jeito mesmo, não muda. Muda, irmãos. Muda sim. Se nós nos abrimos ao Espírito Santo, ele muda. Porque se alguém fala, o teu esposo fala uma palavra dura, e você responder na mesma dureza, o que vai acontecer? Briga. E aí o que pode acontecer depois de uma briga? O diabo sugere, um dorme na sala e outro dorme no quarto. Uma brecha para o inimigo trazer destruição no casamento. Então, se um está fraco, o outro está forte, um ajuda o outro. Naquele momento que a pessoa ela está excedendo, a resposta branda faz de furor. A mulher sábia, o que ela faz com a sua casa? Entendi, irmão? A mulher sábia, o que ela faz? Ela edifica a casa. Ela edifica a sua casa. Tenha palavras amorosas. Ame sua esposa, ame seus filhos. Aí eu estou precisando de umas férias. Coloque essas férias em oração. E no Eclesiastes capítulo 3, debaixo do céu há tempo para todas as coisas. No tempo de Deus, Deus vai te preparar uma férias para você passear. Aleluia. Coloque oração, deixa lá e voltar. Mas ame a sua esposa, ame seu esposo. Abrace, converse, dialogue. Tenha palavras que façam bem ao outro. Não palavras duras, grosseria. Não. Em nome de Jesus. Eu estava conversando com um servo de Deus. Ele disse que teve que chamar a atenção de uma jovem, porque ela estava no seu período, e muito áspera. Toda vez que chega no período, a jovem ela é muito áspera, muito mal educada, muito grossa, muito ríspida. Eu falo, olha, você precisa se comportar, porque senão não tem jeito. Ah não, mas não, olha, eu vou dizer, até mesmo no período de toda mulher, o Espírito Santo gera o fruto do Espírito e da graça, gente. Ele é Deus. Não justifica tratar o outro com grosseria, porque vai afastando. E o propósito é gerar aproximação. Amém, irmãos? Amém. Você não pode tratar teu cônjuge com grosseria, não. Tem que tratar com amabilidade. O que você deseja? Aleluia. Pastor, é demais, né? Irmãos, é se entregar ao Espírito Santo. Porque quando está vivendo um conflito na família, ninguém ganha, todo mundo perde. Todo mundo perde. Comece a tratar a sua esposa dessa forma que a palavra de Deus nos ensina, e você vai ver a mudança que vai acontecer. Comece a tratar esposa, seu esposo desse jeito, com palavras amorosas, com palavras de encorajamento, de incentivo. As coisas mudarão, irmãos, em nome de Jesus. Deus vai abençoar tremendamente a sua casa, e os conflitos serão vencidos em nome de Jesus. Diga que você ama. Às vezes a gente conversa com casais que eles têm dificuldade de dizer que um ama o outro. Tem dificuldade. Não! Diga que você ama. Diga que você ama em nome de Jesus. Pastor Evaldo, mas a situação, irmãos, creia que Jesus Cristo é o Deus que trouxe Lázaro dos mortos. Ele pode ressuscitar até mesmo o amor. Mas aquilo que você fazia na época do namoro, não é, gente? Né, irmã Solimar? Eita época, né? E
né, pastor, que eu achei declarações de flores, né? Não é? E tanta coisa. E o que nós precisamos? Precisamos voltar ao primeiro amor. Nós vamos voltar a fazer aquilo que fazíamos. O romantismo, o cavalheirismo, o amor. É isso, gente. Voltar a abraçar, voltar a sorrir, voltar a ser amável, a suportar os defeitos do outro. Isso é o amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. O pecado é quando erramos o alvo. Mas se nós estivermos longe de Deus, nós não suportamos o defeito do outro. Mas quando você está perto do outro, irmãos, é como nós ouvimos os ministrantes para a família, que diz que até o ronco é uma sinfonia. A Silvana está repreendendo, irmãos. Aleluia, Silvana falou, amor, você está potente, hein? Aleluia, mas tudo na mesma cama e ronco. Até que Jesus tem misericórdia dela e me cura. Fala, Maria, então dorme primeiro. Mas não sai dessa cama em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos estar perto de Jesus. Nós vamos ter paciência um com o outro. Nós temos paciência lá fora. Está correto ter paciência lá fora, mas temos que ter paciência com os nossos. A forma que os nossos... É isso mesmo, Natália, tem que ter paciência. Os nossos filhos estão vendo a forma que nós nos tratamos, a forma que você trata seu esposo, a sua esposa. Eles estão vendo tudo isso. Isso para eles está sendo uma escola. Ok. Uma outra causa de conflitos na família, tem gerado muitas crises, é a comunicação defeituosa, é falta de comunicação. Os casais precisam aprender a respeitar, a respeito da importância de ouvir, abrir-se, aceitar e compreender. Precisamos entender que a sabedoria em ouvir muito, falar pouco e controlar a raiva. É preciso, a comunicação é uma arte, então pode ser desenvolvida. Conversar os assuntos mais sensíveis, sentar à mesa, dialogar, estar pronto para ouvir, ser tardio para falar, ser tardio para se irar. É preciso ter diálogo. E para que haja uma boa comunicação, é preciso que o coração esteja bem. Porque Jesus, ele disse que fala a boca o que o coração está cheio. Então, para que tenhamos uma boa comunicação, é preciso que o coração esteja bem. Porque se o coração não está bem, a comunicação vai ser defeituosa. Aí é o momento que nós nos abrimos para que Deus encha o nosso coração, o Espírito Santo, para que a gente melhore a nossa comunicação. Conversar, ter diálogo, mesmo depois de um dia exaustivo, uma semana cansativa. Você precisa conversar com a sua esposa, a esposa conversar com o esposo, os pais conversarem com os filhos, porque todos nós temos carências. E é nesse diálogo que ali vai se acertando as coisas, vai corrigindo os equívocos. Tem que ter diálogo. Não é chegar no trabalho e já toma banho, já janta e já vai dormir, não tem conversa. Mas essa é uma cultura. Mas, irmãos, lembre-se que a cultura que nós estamos sendo formados é a cultura do céu. E Deus, ele fala conosco, existe a comunicação. E nós precisamos desenvolver essa arte de dialogar, de conversar, de perguntar como que está, como que foi o seu dia, está tudo bem? Não foi tudo bem, estou com problema, na fábrica aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ouvir, estar pronto para ouvir, se interessar pelo um do outro, ter aquele momento para orar pelos
conflitos que estão enfrentando. Ok, irmãos? Dá para a gente melhorar na comunicação em casa? Dá para melhorar? Com a ajuda do Senhor? Quem? Dá ou não, irmãos? Amém. E eu vou encerrar agora com um outro assunto que tem gerado também muitas crises no casamento, são as dívidas. As dívidas ocasionam muitas tensões no relacionamento familiar, chegando até mesmo a terminar um relacionamento conjugal. Quando uma pessoa se endivida, ela não pensa em mais nada a não ser nas dívidas. Algumas pessoas até adoecem. Como evitar focos de tensão por causa das dívidas? Bom, não é difícil. Nós vivemos uma sociedade extremamente consumista. Mas se as dívidas, elas podem levar um casamento a acabar, então como que nós podemos vencer esse problema? Primeiro, se for possível, compre à vista. Simples. Se for possível, compre à vista para que você não se endivide. Porque depois que endividou, a pessoa só pensa naquilo, pagar dívida, pagar dívida, pagar dívida, pagar dívida. Então ajunta o dinheiro e você vai e compra à vista. Você pode não ter o dinheiro, mas você também não tem dívida. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e você vai dormir tranquilamente, porque você comprou à vista e não tem nenhuma dívida. Também, se tiver que comprar a prazo, avalie o quanto vai comprometer o seu orçamento familiar com a prestação assumida. Não é bom comprometer toda a renda da família. Vê se você vai ter condições de saldar a dívida que você acaba de contrair. Ou vai ter que pegar o dinheiro do esposo, da esposa, dos filhos, para poder pagar endividado. É só para pagar aquele bem durável, que seja uma casa, que seja um carro, mas vai comprometer o orçamento da família, porque a vida, ela não se resume apenas a um carro, a uma casa. Existem sonhos, e os sonhos, os teus sonhos, quando você vai realizar? Lembra aquela viagem que nós colocamos em Eclesiastes capítulo 3, que você deseja fazer uma viagem com a família? Ou você não tem esse desejo? Sim ou não? Você tem vontade de viajar com a família? Fala, responde aí, irmão, por favor, vai. Você tem vontade ou não? Se você não tem vontade, Deus vai gerar esse desejo no teu coração. Você fazer uma viagem com a sua família, fazer um passeio, para você tirar fotos e colocar no álbum da família, e depois de alguns meses e anos, você vai pegar aquele álbum e você vai ver as crianças que cresceram, você vai ver a roupa que você usava, o cabelo que você cortava, e você vai ter boas lembranças. Então, se você pretende fazer uma viagem com a família, isso é saudável, então você precisa ter esse orçamento. Você não pode comprometer toda a sua renda, fazer uma dívida, e tudo que você arrecadar é para pagar a casa, é para pagar o carro. Mas e aquele momento de lazer com a família? Aquele momento de passeio? A hora que você vai investir na sua esposa, né? Porque a esposa gosta de estar elegante, né, irmã? A esposa vai investir no esposo, comprar um presente, presenteá-lo. Então é preciso ter esse cuidado para não comprometer o orçamento. Ofereça resistência ao desejo de comprar, para não endividar. Agora, irmãos, quando você está querendo comprar uma coisa, não é fácil, né? Você está querendo comprar. Estivemos no Brasil recentemente, e você passa nas lojas, e você só está olhando um produto, e a vendedora fala: compra, passa o cartão, nós fazemos em 12 vezes, você paga que nem vê, está baratinho, e é aquela insistência para você comprar. Mas nós temos que oferecer resistência no momento de comprar. O cristão só deve comprar aquilo que é necessário, não gastar naquilo que é supérfluo.
É necessário? Realmente você precisa deste bem? Você precisa dessa roupa, você precisa desse calçado, você precisa desse cinto, você precisa desse terno, você precisa, realmente é necessário? Se pergunte, se questione. Às vezes os vendedores tentam empurrar a mercadoria, as coisas de qualquer forma, eles não se preocupam como que você vai fazer para pagar, eles querem vender o produto. E aqui no Japão, o marketing é violento. Você já percebeu que quando lança o iPhone, existe fila e pessoas na fila que às vezes até dormem só para ser um dos primeiros a pegar o novo aparelho que lança? É um consumismo extremo, porque eles fazem um marketing que você precisa do produto, que se você não comprar aquele produto, a sua vida não será a mesma. Todo mundo tem, só você que não tem. Todo mundo evoluiu, só você que não. Você não acha que é hora de você comprar, de você fazer uma dívida? Aí é quando, né, irmãos, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se. É muito mais fácil falar para o pastor que hoje, não compra agora não, eu falar para o pastor que hoje, mas é difícil eu falar para mim mesmo, negar a mim mesmo, não, agora não, porque não é necessário. Existem outras prioridades, e uma das prioridades é o nosso sonho. Nosso sonho é fazer um passeio com a família, é comprar a nossa casa, é ter a nossa economia. Pode ser um momento difícil que nós podemos atravessar, não é verdade? E se chegar um momento difícil, você tem uma reserva. Então é uma administração, é um planejamento. Não é comprando tudo. Não, você compra que você paga quem viver. Não, nem sempre é assim não. Ok, só depois é que o comprador verifica que poderia ter passado sem aquelas coisas. Você já comprou alguma coisa que você não precisava ter comprado? Alguém já teve essa experiência? Ou só eu? Nossa, só eu, irmão. Eu e o irmão Carlos, só nós dois. Você fala, não, essa blusa está barata, essa camisa está barata, vou comprar. Aí você compra, deixa no guarda-roupa. Eu não precisava ter comprado, porque eu não estou usando. Um investimento desnecessário. Então ofereça resistência para comprar, para não se endividar. Jamais faça empréstimos para adquirir coisas supérfluas. É preferível se manter dentro de um padrão mais modesto de vida, somente com as coisas necessárias, do que tornar-se um endividado por causa de artigos que são dispensáveis. Aprenda a viver modestamente. Faça um orçamento familiar, através de um planejamento eficiente, bom senso, autocontrole. Assim nós podemos fugir das dívidas. Faça um planejamento, quanto você ganha, quanto você pode investir, quanto você não pode investir. Romanos capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer que nós não podemos dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de Jesus Cristo. Não entre em dívidas que comprometa o seu orçamento. Agora, se o seu orçamento proporciona você fazer uma prestação, maravilha. Mas que isso não tire o seu sono, que isso não roube a sua paz. Cuide da sua vida financeira, para que você não se endivide, e com certeza a sua família agradecerá no nome do Senhor Jesus. Cuidado com as suas finanças, administre com sabedoria, seja fiel ao Senhor, ore a Deus, ore ao Senhor, busque sabedoria na administração, tenha seus objetivos muito claros diante de você, e coloque tudo isso na presença de Deus, para que você não perca nenhuma noite de sono, porque o salmista disse, paz me dei quando pega o sono, porque o Senhor me sustenta, aleluia. Que coisa boa, irmãos, é poder deitar e dormir, gente, e saber que você não está endividado, por falta de sabedoria na administração. Não, vamos pedir que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus. E para nós já concluirmos,
Outra questão que tem sido crise no casamento é a infidelidade. A infidelidade conjugal. Quando o cônjuge cobre a sua conduta pecaminosa, o pecado vem a público de forma inesperada. O casamento sofre todo golpe, os filhos ficam sem direção e a família se transtorna. É um imperativo de Deus que os cônjuges evitem a todo custo qualquer envolvimento extraconjugal. Vigia, toma cuidado, toma muito cuidado, vigia todo o tempo. Jesus disse para vigiar e orar. Saia de casa com as suas carências, elas satisfeitas. Qualquer proposta, qualquer palavra, repreenda, expulse, em nome do Senhor Jesus. Valorize o teu matrimônio, valorize a sua família, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Quando você for enviar uma mensagem para uma pessoa de sexo oposto, seja o mais formal possível. Seja formal, o senhor, a senhora, por favor, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não mande florzinha na mensagem, não mande sorriso na mensagem. Trate o mais formal possível a pessoa do sexo oposto. Vigia, ame a sua esposa, esposo ame a sua esposa, seja vigilante, cuide do seu lar, cuide do teu casamento com toda a atenção necessária, porque o mundo está cheio de pessoas vazias. E em Provérbios 5, Provérbios 9, Provérbios 6, fala de uma mulher que anda caçando alguém para levar nas profundezas do inferno. E diz que aquela mulher, ela estava no templo oferecendo o seu culto ao Senhor. Então vigia, seja sensível, tenha uma boa relação com o seu cônjuge. Ao perceberem qualquer coisa de anormal, sentem, conversem, mudem o tratamento, muita intimidade, muita brincadeira, e toca nas costas e abraça. Não, seja mais formal. A paz do Senhor, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Ohayou gozaimasu. Imponha-se no teu ambiente de trabalho o respeito, que te respeite como mulher de Deus, que te respeite como homem de Deus. E quando se aproximarmos, e nós temos o discernimento, quando uma pessoa se aproxima mal intencionada, o Espírito Santo traz o discernimento que aquela pessoa está com más intenções. E você pode olhar para aquela pessoa e dizer: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, e falar para o seu cônjuge. E se for necessário, fuja do raio da tentação. O que é isso? Mude de emprego, mude de fábrica. Não foi o que fez José? Que ele foge daquela mulher. Se for necessário, não fique no raio da tentação. Vá procurar outro emprego, que você ganhe menos, mas que você tenha a bênção de Deus sobre o teu casamento, sobre o teu lar, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vigia, irmãos, vigia, irmãs. Corta brincadeiras que são desnecessárias, e é melhor sermos conhecidos como crentes carrancudos do que nós sermos excluídos por causa de pecados de ordem moral. Fala: me respeita que eu sou um homem de Deus, me respeita que eu sou uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Fica aquelas brincadeiras, fala: quando foi que eu te dei liberdade para fazer essa brincadeira comigo? E fala alto: quando foi que eu te dei liberdade para fazer a brincadeira comigo? Põe-se no seu lugar. E se não se pôr no seu lugar, eu vou chamar a polícia e você vai preso, porque você está me faltando com respeito. Toma vergonha na sua cara, está repreendido em nome de Jesus. Vai cair endemoniado, você expulsa o demônio e fala: aceita Jesus para ir morar no céu.
Irmãos, vigiemos, porque a nossa maior herança é a nossa família, a nossa maior riqueza é a nossa família, e existe alguém que está andando ao redor e está querendo destruir o nosso lar, está querendo afetar a próxima geração. Cabe a você e a mim vigiar, cabe a você e a mim termos sabedoria quando surgirem os conflitos, quando virem as tempestades. Saiba que Deus vai dar sabedoria. Não é para nós, hora que vêm as dificuldades, sair de casa, ir para a casa da mamãe, ir para a casa do papai, ir para a casa do amigo, ir para um bar, ir para uma danceteria. Não, é para você dobrar os joelhos, buscar sabedoria em Deus e voltar e resolver o conflito e dizer para a tua esposa: o que Deus uniu não separe o homem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até que a morte nos separe, nós estaremos unidos pelo laço do matrimônio, e o Senhor Deus vai nos dar vitória em tudo, em nome de Jesus. Ame a sua esposa, ame com força, com vontade. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer por essa noite. Quero te louvar, ó Deus eterno, pela tua palavra ministrada aos jovens, ministrada aos adultos, que possamos vencer, ó Pai, as tempestades, as crises, meu Deus, do matrimônio, em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar graça, Pai, a todos nós, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, quebrantar o nosso coração, e que o nosso lar seja, Pai, um lugar de delícias de se estar, um lugar onde nós nos refazemos, um lugar onde a tua palavra reina, onde nós nos curvamos a tua palavra, e onde a tua palavra é, meu Deus, a nossa orientadora, e tudo aquilo que não te louva, se está no nosso coração, nas nossas atitudes, que o Senhor venha expurgar de nós, que tenhamos atitude, Pai, que tenhamos uma postura, meu Deus, que seja, Pai, iluminada pela sua palavra, e que a nossa família seja abençoada. Meu Deus, que os conflitos diminuam, que os conflitos que surgirem sejam resolvidos, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Que não haja, Pai, meu Deus, e que reduza, Senhor, este número de divórcios, ó Pai, que está aumentando a cada dia no mundo, mas que na tua casa, meu Deus, os casais tenham maturidade para resolver os conflitos, tenham maturidade para sentar, para se arrepender, reconhecer que está errado e tomarem uma nova rota, um novo rumo, de obedecer o Senhor. A solução não está no divórcio, na separação, meu Deus, a solução está no arrependimento, em obedecer a tua palavra, e a família será feliz, e nós veremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, os filhos dos nossos filhos, e os traremos ao altar, e se casarão no Senhor, e a nossa família será uma bênção, a nossa descendência será uma bênção, e nós seremos para o mundo um exemplo, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor abençoe as famílias, e que o Senhor continue trazendo cura e restauração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar assento mais distante. Louvado seja Deus. Que ministração poderosa recebemos aqui. Com certeza também os jovens receberam através da vida do pastor Jonathan. E semana que vem tem mais, irmãos. Semana que vem estará aqui também Diácono Júnior, da congregação de Sanarudai, ministrando para os jovens o tema Como Ser um Jovem de Sucesso, e para os adultos e casais, pastor Sérgio Luiz da Cunha, também protegendo o amor conjugal. O culto vai se iniciar a partir das 8 horas. Teremos a oração oficial, o hino da cristã, uma oportunidade, e já vamos estar entrando a palavra. Então, são bem breves oportunidades, e vamos estar dando já um tempo para os leitores. E no domingo vai ser o encerramento do trabalho, dia 24, a partir das 17h30, sábado às 20 horas, 8 horas da noite. Domingo, a partir das 17h30, toda a igreja aqui reunida, louvando o Senhor, e o nosso pastor presidente, pastor Haroldo, ele estará ministrando a poderosa palavra de Deus. Amém? Vamos estar aqui, irmãos. Deus tem falado, Deus tem trazido a palavra para nós, e vamos valorizar esse momento, porque a família, ela tem recebido ataque do mundo, das ideologias desse mundo, para que haja desestruturização do lar. Tivemos um grande número de famílias destruídas hoje, porque não tem dado valor aos bons conceitos da palavra de Deus. Bem,
estaremos aqui para receber mais conselho da palavra de Deus e vamos lançar também um desafio para toda a família aqui. No dia a dia da semana de vocês têm jantado na mesa? Pai, filho, esposa, os filhos, têm comido junto? Alguns têm. Amém? Então o desafio para os irmãos essa semana, de segunda, não só a semana, mas que seja sempre, mas faça esse pequeno estar jantando junto, mas faça a experiência, começa esse bom costume, todos jantarem juntos, deixar o celular de lado, e a família, todo mundo faz oração, pai de família fazendo, e todo mundo jantando junto na mesa. Você vai ver a diferença. Aleluia. É tão maravilhoso. Glória a Deus. Você vai ver a comunicação dentro do lar. Amém? Então façam isso em nome de Jesus. Amém? E antes de encerrar o trabalho, nós queremos aqui estar convidando à minha frente, irmão Oscar, irmã Márcia, o Igor e a Glaucia. Amém? Por favor, venha aqui à frente. Graças para a igreja, nós estaremos hoje recebendo por aclamação. Nós conversamos com o pastor Adonai Mamoto, com o ministério, e assim os irmãos a partir de hoje estarão já na Bíblia e na igreja. Pastor Levaldo, aleluia, está na oração. Irmãos, vamos colocar em pé, agradecer a Deus por essa família. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Que alegria ter vocês conosco. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa família, Pai, que o Senhor trouxe para juntos estarmos realizando nesta cidade, nesta congregação, a Tua obra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todos os males, ó Pai, e realize nesta cidade, nesta igreja, Pai, nessa congregação, uma grande obra para o Senhor. Meu Deus, o Senhor nos trouxe para este lugar novamente, e o Senhor tem um plano nesta família, o Senhor tem uma obra linda, Pai, meu Deus, com esta juventude, que o Senhor venha, Pai, guardá-los, que o Senhor venha enchê-los do Teu Espírito, que eles tenham uma alegria em servir ao Senhor, e seja um instrumento para abençoar esta nação. Nós nos recebemos com alegria da comunhão desta igreja, e que o Senhor nos use para a Tua glória, em nome de Jesus, que continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para abençoar vidas e nações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Após o culto, os coordenadores estavam conversando também com os irmãos, né, que eu já está fazendo. Meus irmãos, já vão ser no trabalho. Após o culto, temos cantina missionária, amém? E assim vamos estar no início da semana, firmados na fé em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Devaldo. Muito obrigado pela presença. Pastor Jonas também. Amém pela família, missionária Silvana, Caleb Damas, irmã Lúcia, a irmã Harui, também, Natan. Para Deus, obrigado por estar aqui conosco agora do Senhor. Amém? E já vou pedir para o pastor Devaldo também estar fazendo a oração final. Vamos, levante suas mãos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta tarde, por essa noite. Obrigado pela vida do pastor Jonathan, a Luciana, Natan, Maharuê. Obrigado, meu Deus, por todas as famílias aqui presentes. Obrigado, Senhor Deus, por este meio, o seminário da família. Meu Deus, a Tua palavra não volta vazia, mas ela vai prosperar para aquilo que o Senhor está enviando. Nós cremos na cura do Senhor, nós cremos na vitória do Senhor para as famílias. Nos leva em paz, em segurança. E nesta semana, Pai, nós nos assentaremos à mesa para participar da refeição. Oraremos ao Senhor, agradecidos pelo pão de cada dia, e Te louvaremos na beleza da Sua santidade. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E respondemos todos dizendo: Amém. Está encerrado. Deus te abençoe em nome de Jesus.